Shalom, queridos, eu sou o apóstolo Marcelo Macedo e hoje eu quero trazer a você um ensinamento sobre oração, o lugar secreto da oração. Ao longo da minha vida, da minha caminhada com Cristo, eu ouvi muitas coisas. Eu ouvi pessoas ensinarem que o melhor lugar para a oração é no monte. Outros querem nos influenciar que o melhor lugar é no seu quarto. Outros querem nos ensinar que o melhor lugar para orar é no templo, é na igreja. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre a oração? Algumas pessoas elas focam muito no local aonde elas devem orar. E elas se esquecem do segredo que nos fará ter sucesso na oração. Durante muitos anos eu fui ao monte orar. Orava também no meu quarto, orava na igreja, mas o lugar que eu mais gostava de orar era no monte. Porque eu era novo na fé e eu ouvia algumas pessoas dizendo que no monte a resposta ela é imediata, o preço é maior. Eu ouvia as pessoas dizerem que lá no monte era um lugar sagrado. Então, no princípio da minha fé, eu andava muito para o monte. Mas à medida que eu fui desenvolvendo a fé, conhecendo as Escrituras, graças a Deus, ao aprender a palavra, eu fui desmistificando isso na minha vida, na minha fé. E eu comecei a entender que não é o lugar que faz a diferença, mas a fé que você deposita na oração. A fé que você deposita em Deus é que vai fazer a diferença. O conhecimento, o entendimento, a intimidade. Então eu quero aqui tematizar este ensino como lugar secreto para a oração. Eu quero trazer algumas coisas aqui, alguns segredos, para que você possa crescer na intimidade com Deus através da oração. Eu escolhi um texto aqui que nos fala sobre a oração no livro de Atos, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para a oração. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. O apóstolo Paulo aqui, ele está procurando um bom lugar para orar. Isso não significa que é aquele lugar que vai transmitir, que vai fazer com que você sinta a fé necessária para acessar o coração de Deus por sua oração. Porém, nós temos que entender que o lugar ele pode nos ajudar quando este lugar proporciona paz. E isso você pode encontrar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Observe, eu escolhi esse texto para mostrar para você que talvez deposite toda a sua confiança no monte. Como eu já te disse anteriormente, no princípio da minha fé, eu acreditava muito que o monte era o lugar da resposta, o lugar ideal para a resposta de Deus. E graças a Deus, muito rápido eu passei a compreender. Continuava indo para o monte porque eu achava um lugar adequado, onde eu me separava, onde não tinha um telefone tocando, onde não teriam pessoas batendo na minha porta, onde eu não seria interrompido. Ou seja, ali eu iria me dedicar um pouco mais ao Senhor. Porque eu passei a ter uma compreensão muito rápida sobre muitos segredos da oração. Ou seja, o que te motiva a ir no monte? O que te motiva a se ajoelhar no seu quarto, ou na sua sala, junto com a sua família, ou num quarto de oração? Você sabe o que te motiva a estar ali? Nós precisamos buscar a presença de Deus
de maneira sábia, de maneira inteligente. Não basta apenas ir no monte e achar que porque você está no monte e porque você passou a acreditar que lá no monte o preço ele é maior, que Deus é obrigado a te ouvir. Deus não se obriga a nos ouvir simplesmente porque nós vamos no monte ou porque alguém te fez acreditar que lá no monte é um lugar mais sagrado, é o lugar mais sagrado da terra. Nós precisamos entender que não basta apenas escolher o lugar. O lugar para orar é importante, contanto que este lugar venha proporcionar a você um lugar secreto, que aquele lugar seja um lugar onde você possa se empenhar, possa se dedicar à oração naquele período que você vai tirar de oração. Jesus disse o seguinte, aqui nós vemos Paulo procurando uma beira de um rio para orar, e lá em Mateus 6,6, Jesus diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e ora ao Pai, que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, o lugar é importante quando se trata de você ter a comunhão em paz com Deus. O lugar ele é importante quando esse lugar vai te proporcionar um momento de concentração. Por exemplo, às vezes se no seu quarto, se na sua casa, sua família, ela respeita esse seu momento com Deus, aí você pode orar no seu quarto. Você vai orar no seu quarto, você sabe que a resposta será a mesma resposta lá do monte. Se na sua casa você percebe que você não tem a mesma concentração, você não consegue ter paz por causa do vai e vem, você não consegue se concentrar, você não consegue ter a mesma tranquilidade para orar, aí você vai para o monte orar. Você procura um lugar, você vai para a igreja, talvez tenha um círculo de oração, às vezes as irmãs, os irmãos se reúnem na igreja para orar, e aí você vai acompanhar aqueles irmãos que estão perseverando em oração. O lugar só é importante quando esse lugar te proporciona um lugar de retiro, um lugar de paz, um lugar onde você vai se concentrar. Mas o maior segredo não é o lugar. O maior segredo da oração. Jesus ele orava no Monte das Oliveiras, ele orava no deserto, ele orava no Getsemane, ele orava em casas, ele orava. Jesus não tinha, problemas com o lugar, mas ele tinha alguns lugares preferidos, né? Onde era um lugar de retiro, era um lugar onde ele ficava tranquilo, às vezes sozinho, às vezes com os seus discípulos, né? E Jesus tinha, assim, alguns lugares que ele encontrava paz de espírito, para que ele se concentrasse nas orações. Primeiro segredo, nós precisamos entrar em oração, entrar na presença de Deus em oração com reverência. Não adianta você entrar em oração se você não tiver reverência. É necessário ter reverência. E a reverência é aquele respeito que você tem por Deus, aquele reconhecimento que você tem pelo Todo-Poderoso. E é por isso que quando Jesus entrega o modelo de oração do Pai Nosso, ele diz, né? Pai Nosso que estás no céu. Essa passagem desse modelo de oração significa o teu reconhecimento que Deus, ele é o Criador de todas as coisas. Ou seja, você tem que entrar com essa reverência, que ele é o teu Senhor, que ele é o teu Salvador. Você vai tirar um período ali de adoração, buscando a presença, sentir a presença do Senhor. E quando você entra com reverência,
ao Deus Todo-Poderoso, quando você entra na sua presença em oração com reverência, você vai sentir a presença dele te tocar. Você vai sentir porque aquele que serve ao Senhor, ele sente o Espírito Santo se mover nele, de alguma maneira. Paz interior, arrepio no corpo, a presença falando, o coração começa a queimar a partir no momento que você entra na presença do Senhor e persevera ali. Tem horas que você vai entrar na presença de Deus e você tem que procurar se concentrar ao máximo ali, entendendo, fazendo com que a sua consciência, fazendo com que os seus pensamentos tenham reverência ao Senhor. Se você se ajoelha e começa a pensar um monte de coisa antes de falar com Deus, você pode não encontrar essa presença se movendo em você. É necessário você entrar com muita reverência. É necessário você se ajoelhar diante de Deus com muita reverência para que você comece a sentir a presença do Espírito Santo. Outro segredo: não entre em oração duvidando, amargurado. Você precisa ter fé. Porque a Bíblia diz que aquele que pede com fé alcança a resposta. Nem que seja um não. Às vezes Deus vai te dizer não, mas Ele está conversando com você. Ele vai te falar não, mas Ele vai estar conversando com você. Tem dias que Deus fala não para mim quando eu estou orando. E eu glorifico a Deus porque Ele está me respondendo. Às vezes eu oro ao Senhor Jesus, me concentro, me ajoelho, fico aquele período ali adorando, buscando a presença. Algumas orações são respondidas, outras Deus me responde no sonho. Sim, às vezes Ele me responde em sonhos que não, ou que não é a hora. Às vezes eu oro aqui na madrugada e minha esposa ora um pouco comigo, ela vai se deitar, daqui a pouco ela desperta e diz para mim: Deus me deu um sonho, Ele vai te dar isso, isso, isso. E Deus me responde. Quantas vezes eu tive orações respondidas assim, entrei com muita reverência, com muita fé na presença do Todo-Poderoso. Precisamos, na hora de orar, nós precisamos ser humildes. Você precisa buscar a presença de Deus com muita humildade. Olhar para dentro de você, analisar os erros que você cometeu, pedir perdão para o Senhor Jesus. Você entra com reverência, com muita fé que Deus irá te dar uma resposta, mas você precisa ser humilde. Você tem que reconhecer a grandeza de Deus. Você tem que reconhecer que Deus, Ele te dá a oportunidade de mudar a sua história, mudar a sua vida. Você tem que olhar para dentro de si. Muitas pessoas não têm a sua oração respondida porque elas passaram o dia inteiro, às vezes, intrigado com a esposa ou vice-versa. E às vezes não tem a sua oração respondida porque não pediu perdão. Brigou com algum parente, brigou com o irmão da igreja, falou mal, caluniou. E aí não tem a sua oração respondida porque a pessoa não confessou seus pecados, porque ela não corrigiu aquele erro que ela cometeu. E ela não tem a oração respondida. E muitas vezes, pela falta de humildade da pessoa, ela não sente a presença. A presença que eu te falei. A presença que eu te disse aqui agora há pouco. A presença do Espírito Santo. A presença dele ardendo no seu coração. E essa presença é o que te faz ficar de joelhos. Muitas pessoas elas se ajoelham e elas rapidamente querem sair da presença de Deus. Elas falam algumas palavras e daqui a pouco elas já querem sair da presença de Deus porque elas não encontram satisfação naquele período, naquele momento que elas estão tirando para buscar a presença de Deus. A fé, ela vai permitir que o poder de Deus se manifeste em nós enquanto estamos orando. Algumas pessoas começam a chorar, algumas pessoas começam a profetizar, a falar em outras línguas.
a presença de Deus, que vem através da reverência, da humildade, da fé, ela começa a mover o poder de Deus em nós. Então, para você que ainda não conseguiu encontrar isso, é preciso você combater a sua carne até que você encontre essa satisfação de estar em perseverança na oração. Orar é bom, orar é maravilhoso. É difícil, é uma tarefa difícil, mas orar é muito bom. Meu amor, traz um café para mim. Glória a Deus. Quando estamos em oração, nós precisamos priorizar o reino de Deus. Existem várias maneiras de priorizarmos o reino de Deus. Então nós precisamos focar as nossas orações. Tem pessoas que oram só por sua casa, ela ora só por ela, pelos seus problemas, mas ela não sabe priorizar o reino de Deus. O desenvolvimento do reino de Deus aqui na terra, o desenvolvimento do reino de Deus através das pregações, através dos trabalhos, através do trabalho missionário, através do trabalho da igreja onde ele congrega. Então ele não sabe o que orar porque ele não prioriza o reino. Ele não sabe, ele fala algumas palavrinhas com Deus e depois pronto, acabou. Ele não tem, o reino de Deus não é prioridade para ele. Então por isso que essa pessoa não tem assunto para pregar. Quando nós falamos de reino de Deus, nós falamos sobre a cultura do céu, a cultura do reino de Deus aqui, desenvolvendo aqui na terra. Então, se você parar para pensar nisso, você vai apresentar muitas coisas que você talvez vai ser o agente de Deus aqui na terra para o Senhor operar. Por exemplo, nós vivemos em um país onde a nossa cultura prioriza, vocês sabem o que eu estou dizendo, prioriza muita promiscuidade em vários setores. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai se esforçar em orações para que o poder de Deus quebre essas amarrações, esses poderes das trevas que estão destruindo vidas, destruindo corações, destruindo almas, destruindo pessoas. Então, um dos segredos para você perseverar na oração e para que as suas orações também sejam ouvidas. E como eu já disse anteriormente, existem muitos outros segredos com relação a você, com relação ao jejum, com relação à dedicação. Existem muitos outros segredos, mas hoje aqui eu quero falar sobre esses. E como eu já disse, pedir perdão é muito importante. Nós precisamos pedir perdão. E à medida que a gente vai avançando nas orações, nós vamos sabendo discernir a presença de Deus. E todas as vezes que nós priorizamos, não o lugar em si, mas o que é mais importante do que o lugar, quando nós damos mais importância para o que realmente importa, nós vamos desfrutar da doce presença do Senhor Jesus, que vem através do Espírito Santo. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E tem pessoas que elas não veem importância na oração porque elas não sabem que a oração nos ajuda a ter o relacionamento com Deus. Oração não é só para pedir bênçãos financeiras, uma cura por alguém. Oração é para manter o teu relacionamento com Deus. Jesus disse para os discípulos no Getsemane para que eles orassem para não caírem em tentação. É nas orações. Quando o cristão, o crente, para de orar, ele desiste de orar, ele cai muito fácil em tentações, em armadilhas feitas pelo inimigo da nossa alma. Então nós precisamos priorizar o relacionamento com Deus. E as orações, a oração ela é uma chave poderosíssima para nos ajudar a manter um relacionamento com Deus.
Essa prática espiritual que não é apenas feita só pelos cristãos. Você pode olhar aí que em diversas religiões existem pessoas que têm a prática de buscar espiritualidade através de rezas, orações. Fato é que a oração a Deus nos enche da presença dele. Quando você está ajoelhado, dominando a sua carne, você quer levantar, mas você diz para ela, você diz para as suas ações carnais, eu vou ficar aqui na presença, eu vou avançar, eu vou desfrutar. Existem homens e mulheres de Deus aí que eles só levantam depois que eles sentem o impacto da presença de Deus. Ou quando estão se derramando em lágrimas, que eles sentem a presença. Queridos, a presença do Espírito Santo, muitas vezes ela é tangível, ela é real, ela é poderosa. É como uma energia no seu corpo, muitas vezes. A presença é grande. Às vezes eu me ajoelho para orar, eu estou acabado de batalhas, sabe? Quando eu levanto, eu me levanto um outro homem. Tem dias que eu passo o dia ali orando no Espírito, vigiando. E aí eu chego em casa, tiro algumas horas de oração. Quando eu me levanto, meu irmão, pode levantar potestade, principado, porque eu estou cheio da glória, cheio da unção de Deus, revestido de poder, de autoridade, para enfrentar mais outra batalha, para enfrentar mais outra luta. Eu vou te dizer uma coisa aqui, sem oração, você não vai muito longe nas suas batalhas espirituais. Você pode romper aí na vida secular, muitas vezes, mas na vida espiritual, sem oração, sinto muito em te dizer, você não vai muito longe. Olha, eu quero te dizer aqui em nome de Jesus que não é tanto o lugar que vai fazer com que você tenha grandes experiências na oração, mas é a importância que você dá para o relacionamento que você tem com Deus. O lugar onde você vai orar, o lugar onde você estará orando, onde você escolhe para orar, é só um detalhe. Acredite no que eu estou dizendo. Eu tenho anos, pela misericórdia do Senhor, eu tenho anos de oração, para a glória de Deus. Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado, para a glória do Senhor.